E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mais novo gibizinho do Alan Moore a ser publicado no Brasil. Vamos falar hoje sobre Cinema Purgatório. Sim, meus amigos, vamos lá para mais um reviewzinho em primeira mão aqui no Comic Zone. Seu gibi passa antes por aqui e vamos falar hoje sobre Cinema Purgatório a ser publicado pela Panini Comics agora no mês de agosto. Isso aqui se trata de uma antologia de terror. Muita gente vai usar o nome do Alan Moore para vender esse gibizinho para você, mas sendo uma antologia, isso implica a participação de outros criadores. Então, o Alan Moore é o principal, é o mais famoso, a história dele encabeça essa antologia e dá título a ela, né? Se chama Cinema Purgatório porque a história do Alan Moore se chama Cinema Purgatório, mas esse gibizinho aqui conta com histórias do Max Brooks, do Garth Ennis, do Christos Gage, do Kieron Gillen. E as histórias desses autores são tão boas ou melhores que a história do Alan Moore. Cinema Purgatório surgiu, na verdade, como uma campanha do Kickstarter, que é tipo uma versão americana do Catarse. Originalmente os caras tinham colocado o objetivo deles como $10 mil e conseguiram $110 mil. Então foi um grande sucesso, em grande parte é o nome do Alan Moore que tem um peso enorme. Então isso aqui foi publicado primeiramente através de financiamento coletivo e depois disso foi publicado normalmente nas comic shops pela Avatar. E foi aí que eu comprei essas 3 edições que compõem o primeiro encadernado da Panini. Claro que eu gosto muito do Alan Moore também, mas o que me fez correr atrás disso aqui, logo quando foi lançado, é que a Avatar e o próprio Alan Moore afirmaram que isso aqui não seria compilado em encadernados durante um bom tempo, né? Então, quem quisesse ler teria que ir lá comprar mensalmente na Comic Shop. Mas eu só comprei as 5 primeiras edições porque isso aqui é meio caro, né? Cada uma dessas edições aqui custa $6, que em dólares canadenses dava, sei lá, uns $8. E pode não parecer muito, mas vocês sabem, vocês acompanham o canal, que eu leio muita mensal, né? Eu acompanho, sei lá, mais de 20 títulos. Eu preciso até contar, porque eu não sei quantos títulos eu acompanho, se você quer muita coisa. Mas enfim, quando você acompanha tantas séries assim, é preciso se fazer algumas escolhas. E eu escolhi não continuar com o Cinema Purgatório. E cara, como eu me arrependo. E no começo eu tava muito confortável com a minha decisão, mas relendo isso aqui pra poder gravar esse vídeo, parece que eu gostei ainda mais. E agora eu tô aqui arrependido porque eu não continuei comprando isso aqui, velho. É muito, mas muito legal. Cinema Purgatório, originalmente, parece que vão ser 18 edições. Não existe uma confirmação disso, mas um dos autores, o Kieron Gillen, deixou escapar no Twitter que seriam 18 edições. Então vocês podem esperar da Panini aí, se ela lançar tudo, uns 6 volumes aí de Cinema Purgatório, já que cada um dos volumes compila 3 dessas edições aqui. Cinema Purgatório, como eu falei antes, é uma antologia de horror, né? Mas não é aquele terror cafona, Jason, Fred Krueger, sangue pra todo lado, não. São histórias que te deixam fora da sua zona de conforto, lembram bastante as histórias clássicas da Warren, da EC Comics. E a proposta do Alan Moore com essa revista aqui é, primeiro, guardar apenas o essencial dos quadrinhos. Por isso mesmo, as histórias aqui são apenas em preto e branco, né? Ele quer tirar esse filtro das cores que, segundo ele, serve apenas para deixar a gente distraído. E esse formato de antologia, ele obriga os autores a serem mais criativos, né? Porque eles devem entregar toda uma história dentro daquele espaço limitado de páginas. Então eu acho que, no geral, os autores foram felizes, mas como eu disse a você, a história do Alan Moore, que dá título a essa antologia, não é a melhor. É muito boa, mas a história do Garth Ennis é a que mais se destaca, seguida da história do Kieron Gillen. A história Cinema Purgatório fala de um narrador, que a gente não sabe exatamente quem é, que vive no purgatório. No caso, o purgatório dele é o cinema. Ele é obrigado a rever em looping diversos filmes. E Cinema Purgatório serve para o Alan Moore brincar com os diferentes gêneros cinematográficos, né? Trazendo discussões sobre o próprio formato do cinema e histórias também de cunho filosófico. É bem interessante, mas a história que eu gostei mesmo se chama Code Prue, que é a história do Garth Ennis. Nessa história, a protagonista é uma mulher chamada Prue. Ela é uma paramédica, ela trabalha tipo um desses SAMU da vida como first responder, né? Aquela pessoa que a primeira aparece no local de um acidente. E acontece
que ela é uma novata. E quando ela começa realmente na prática profissional, ela se depara com situações em que ela vai ter que tratar um vampiro que tentou se suicidar. Ou então ela vê os policiais espancando o que parece um mendigo, mas quando ela vai ver é o Frankenstein. Eu vi alguém na internet dizendo que é a mistura de CSI com Supernatural, né? Eu acho que é uma definição correta, e o que eu mais acho legal nessa história do Garth Ennis é como ele conseguiu integrar os monstros no cotidiano de uma pessoa normal, né? Então eu achei ele bastante hábil, e ele também foi hábil porque junto com o Alan Moore foi o único que conseguiu fazer uma história realmente fechadinha em cada um desses 3 volumes aqui. Porque as outras histórias é como se os caras tivessem escrito uma graphic novel e tivessem picotado elas em diversos capítulozinhos curtos, enquanto as histórias do Alan Moore e do Garth Ennis podem ser lidas isoladamente, né? Então eu acho que isso é o que mais combina com a proposta de uma antologia, né? Historinhas que você pode ler isoladamente, não uma grande história que você vai lendo por capítulos. Mas isso não tira o mérito do Kieron Gillen, né, o mesmo cara lá do The Wicked and the Divine, que fez, na minha opinião, a história mais divertida disso aqui. É uma história que se chama Modded, e é uma mistura de Pokémon com Mad Max. E Modded, eu não sei como é que vai ficar em português, né? Eu não sei como é que o pessoal da Panini adaptou esse título, mas to mod é um termo que vem de modificar e faz referência ao fato dos caras tunarem os pokémons deles, né? Então os caras pegam o demônio e para eles ficarem mais poderosos contra os oponentes, vão botar, sei lá, uma motosserra no lugar de um bracinho ou um canhão no lugar do pênis. E basicamente conta a história de uma garota que tinha uma dessas criaturas de estimação, mas que perdeu ela numa briga com esses Pokémon do inferno, e daí sai em busca para tentar recuperar o seu animal, né? Cara, é muito, mas muito divertido. A gente tem a história do Crystal's Gage, que se chama Vast, que é basicamente uma história de Godzilla, né? Uma criatura monstruosa, tá varrendo cidades em todo o mundo, e o exército americano tá pensando numa forma de como é que vai fazer para parar esse bicho, né? E nem bomba nuclear conseguiu dar um jeito nele, né? Fez cosquinha. Então essa história também é muito, muito bacana. E para finalizar, a história que eu não achei muito boa, que é do Max Brooks, que se passa durante a Guerra Civil Americana. E talvez por isso eu não tenha curtido muito, porque eu não entendo da Guerra Civil Americana, não conheço os fatos, então tenho certeza que ele faz algumas referências que eu não consegui captar, então por isso essa é a história que eu gostei menos, mas no geral as histórias são muito, mas muito boas, principalmente a do Garth Ennis e a do Kieron Gillen, né? E eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho da arte. A história do Alan Moore é desenhada pelo Kevin O'Neill, que você já deve conhecer, e eu adoro o trabalho dele. Provavelmente é o melhor artista dessa antologia aqui. A história do Garth Ennis é desenhada por um cara chamado Raul Cáceres, um nome hispânico, não sei se ele é mexicano ou espanhol. É um cara que carrega muito no preto, lembra bastante as histórias clássicas de terror. O desenhista da história do Max Brooks é o mais fraco. Tem um desenho bem genéricozinho. Não gostei muito, né? Um cara chamado Michael Di Pasquale. Olha só. A história do Kieron Gillen também é muito bem desenhada. Vou mostrar pra vocês. É feita por um cara chamado Ignacio Calero. É bem divertido também. E, finalmente, a história do Crystal's Gage é desenhada por um brasileiro, né, bastante elogiado pelo Alan Moore, chamado Gabriel Andrade. E ele manda realmente muito bem. Então tá aí, reviewzinho em primeira mão de Cinema Purgatório pra você. Essa aqui é a edição americana, a edição da Panini tem capa dura, tem aí em torno de 150 páginas, deve sair por uns 40 e poucos reais. Já tá em pré-venda na Amazon, vai ser lançado semana que vem, o link tá na descrição. Lembrando que comprando pelos nossos links você ajuda muito o nosso canal. Beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Me diz aí o que você achou, me diz aí quais são as suas expectativas para esse novo gibizinho encabeçado pelo mago Alan Moore. Beleza? Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.